Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o programa Papo Espírita, comigo no estúdio virtual da Comunhão Espírita de Brasília, Miriam dos Anjos, Thelma Alves, Leandro Carraro, nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, palestrante lá na Comunhão. Bem-vindo, Leandro. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bem-vindo. Eu que agradeço estar com vocês. É uma alegria estar presente com a família do Papo Espírita mais uma vez. Talento coração. Leandro, você também é palestrante lá na Comunhão e faz parte do Conversando com Maíse, que eu tenho certeza que muitas das pessoas que nos assistem também esse programa lá da Comunhão Espírita de Brasília. E o tema de hoje, por que existem as guerras? Ainda existem as guerras, né? Então, trouxemos o Leandro para esse desafio. E a gente, né, Leandro, Miriam e Thelma, a gente estava achando, assim, né, que depois de 2 anos de pandemia, de isolamento, crise econômica, né, umas mortes coletivas, o mundo inteiro passando por essa situação, a gente pensou que a gente ia conseguir dar uma respirada. E aí, estamos vivenciando uma guerra de repercussões globais também, né? Estamos todos envolvidos nisso e vendo cenas muito difíceis e também os reflexos disso na economia, na vibração do planeta, tudo muito complicado, né, Leandro? E a gente sabe que as guerras externas, elas existem também porque ainda enfrentamos conflitos graves internamente. Então, queríamos que você começasse falando o que é isso, né? Kardec, por exemplo, ele fala que a predominância da natureza animal e a satisfação das paixões são as causas da guerra. Explica o que isso significa. Vamos lá, com esse tema tão atual e tão necessário que a gente discuta, converse, dialogue sobre isso, né? Tudo que existe no mundo, ele é consequência do nosso interior. Essa é a maior verdade, né? Tudo que aí existe, tudo que habita, tudo que corre, vem de dentro de nós. Não existe nada que esteja ocorrendo aí que não seja reflexo das nossas atitudes, do nosso interior, aquilo que nós vivemos por dentro. Se existe um abandono interior, existe também um abandono exterior. É automático isso. A gente só dá aquilo que a gente tem. A gente não pode dar o que não tem. Então a gente oferece ao mundo e coloca no mundo estes detalhes. Então, partindo desse princípio e partindo da compreensão que nós somos espíritos imortais, que nós estamos nesse corpo, estamos habitando este momento, mas nós somos filhos do Pai, oriundos do princípio do amor, da paz e do equilíbrio, esse é o nosso estado, esse é o nosso ser verdadeiro, e que nós estamos batalhando e lutando para compreender e adquirir essa concepção. Vem Kardec, na parte 3 do Livro dos Espíritos, né, onde fala das leis morais, citar a parte da guerra, que foi colocada aqui, que é parte da lei da destruição. Guerras está dentro disso. Então, ocorrem guerras por conta do quê? A resposta de Kardec é essa. Por causa da nossa falta de evolução, da nossa falta de compreensão, da nossa ligação ainda com a matéria. Eu me ligo muito mais à matéria, a quem eu estou, do que a quem eu sou de verdade. Eu precisaria compreender quem eu sou para ter atitudes verdadeiras do meu ser e não me agarrar simplesmente ao que é passageiro, simplesmente ao que perece. Porque tudo que perece, perece para transformação. Nesse mesmo capítulo da Lei da Destruição, parte de guerra é uma parte intermediária dele, tem a parte onde Kardec, junto com os espíritos, respondem sobre isso. E fala que é necessário a lei da destruição. E ela é uma lei natural, uma lei divina. Porque, na verdade, o que a gente compreende como destruição é uma transformação. Significa o quê? Que nós precisamos transformar. E nós podemos e devemos fazer isso de maneira natural, de maneira nossa própria, ir compreendendo cada vez mais quem nós somos, ir adentrando cada vez mais o nosso interior, para que a gente possa fazer essa transformação conosco, porque a gente é muito ainda apegado à matéria e queremos transformar o mundo, queremos transformar o outro, queremos transformar tudo que está em volta de nós. Mas a nossa pessoa, o nosso ser interior, esse a gente deixa para depois. Esse a gente não mexe. Não vamos mexer não, deixa assim que está melhor.
time que está ganhando, eu estou conseguindo me equilibrar, eu estou conseguindo viver assim, vamos manter assim. Não é essa a verdade. A verdade é que a gente precisa se transformar. Então, quando essa transformação não é feita dentro de mim, ela também não é feita fora. E aí o que acontece? Como eu estou muito ligado ao lado de fora ainda, para mim o que há de fora é a realidade, o meu eu interior eu ainda não compreendo, é necessário então que essa realidade fora passe por uma transformação, passe por uma mexida. E essa mexida pode vir através, por exemplo, de um desastre natural, que o próprio capítulo de Lei da Destruição cita, ou pode vir através de uma guerra, que não é provocada por Deus, mas pelas nossas escolhas e consequências, pelo nosso egoísmo, pela nossa escuridão do ser interior. Porque a gente ainda não compreende que ao maltratar alguém ou ao prejudicar a vida de outro, quem é mais prejudicado sou eu e não o outro. Eu ainda acho que ter coisas, ter o poder sobre coisas, mandar, poder decidir sobre o futuro de uma ou de outra pessoa, de um ou de outro formato, é muito maior do que o respeito à vida que eu tenho que ter aquela pessoa. Só que aí eu acabo esquecendo que o maior ganho que a minha alma pode ter, e a gente volta lá no início da conversa, eu sou um ser imortal. Eu sou um ser oriundo do amor e da paz. Então a maior coisa que eu posso fazer para mim é prosperar amor e paz na minha vida e principalmente na vida de todos que permitirem que eu faça parte de suas vidas. Então, se eu sou um líder, por exemplo, as pessoas me escolheram como líder, me colocaram lá, permitiram que eu entrasse na vida de cada uma delas e tomasse decisões em conjunto. Essa liberdade que é me dada, se eu tivesse conhecimento verdadeiro do meu ser imortal e compreendesse a beleza que é poder entrar na vida dos outros, eu, na vida de cada um, plantaria somente o meu melhor, que é a minha capacidade de amar, que é a minha capacidade de dar compreensão, que é a minha capacidade de ajudar e de unir as pessoas. Mas muitas vezes eu não compreendo a minha vida assim. Eu tive uma vida focada só no lado da matéria. E não só eu tenho essa vida focada no lado da matéria, como muitas pessoas que estão em volta de mim também têm essa vida focada no lado da matéria, dando importância somente ao que está por fora, esquecendo quem nós somos de verdade. E por consequência disso, acaba que as minhas escolhas vão me direcionando a atitudes cada vez mais sombrias, a atitudes cada vez mais desastrosas para o meu ser. Para o meu ser. Mas, Leandro... Se a gente lembrar, se a gente lembrar de Jesus, por exemplo, a atitude de colocar Jesus na cruz não foi destruidora para o ser dele, mas foi um karma e uma consequência das nossas escolhas. Para ele que recebeu o mal, ele termina com a frase que todos nós conhecemos que está na Bíblia: Pai, perdoai. Eles não têm conhecimento do que eles fazem. Diga, Miriam, perdão. Não, eu que peço desculpa. É que quando você falou assim, o que você está dizendo é extremamente importante, né? Mas essa tomada de consciência é que é o grande pulo, que eu vou chamar assim de pulo, da nossa humanidade, né? Porque, como a Ana Cristina falou no começo, a pandemia, no começo, todo mundo ficou desesperado, aquela coisa toda, mas a gente via, mesmo assim, que as pessoas estão muito correspondendo ao egoísmo, que a Kardec também nos diz no Evangelho, que o que caracteriza os habitantes de um planeta de prova e expiação é o egoísmo, né? E o egoísmo, a gente fala, é aquele cara, aquela pessoa que só quer as coisas para si. É aquela que só luta por seus interesses e pelo interesse dos seus, né? A coletividade, quem está em volta, não importa, desde que contribua para que os planos, né, para os desejos sejam realizados. E esse pulo dessa dar-se consciência não é fácil, porque eu penso que muito recentemente, né, nós, enquanto humanidade, estamos tendo contato com essa realidade da necessidade de conhecermos, de reconhecer em nós que o egoísta, o arrogante,
o atrevido, o agressivo, né? Não é só o outro, né? Mas esse egoísta, agressivo, tudo também está em mim. E reconhecer isso, às vezes, é muito difícil, porque é muito mais fácil eu dizer que a culpa é do outro, o outro é agressivo, mas eu sou tão boazinha. E mesmo no nosso papel de boazinha, né, também há um entendimento errôneo, porque a gente faz o comportamento de bonzinho, mas internamente, né, é aquele papel do bonzinho, ele tem uma intenção de obter sucesso nos seus próprios interesses, né? Então, nós, enquanto humanidade, a gente é muito complexo, né? E quando o Espiritismo nos trouxe, eu me lembro no começo, o importante era a reforma íntima, eu falei, meu pai do céu, que danação é essa de reforma íntima? O que é isso? E via, já estou há mais de 30 anos, que dificuldade era para o próprio espírita explicar o que é essa reforma íntima, né? Então, eu vejo que essa reforma íntima veio mais consistente com os livros que Divaldo trouxe da série psicológica de Joana. Ela conseguiu desossar esse esqueleto duro que a gente não estava entendendo que era a reforma íntima. E mesmo assim, como é difícil a gente jogar fora. Jesus disse que a gente tinha que desfazer do homem velho. Meu Deus, a Miriam velha que está em mim. Primeiro, eu conheço parte dela. Não conheço ela inteira, então ela tem facetas que eu ainda não sei, dependendo da situação que eu vou viver. Mas ela resiste demais às coisas boas, ela resiste demais a não ser egoísta, ela resiste demais a não ser arrogante, né? E nisso, para tudo isso, eu falei assim, como é difícil, não é? A gente vencer essas más tendências, como é difícil a gente vencer vícios, não é? Por que será que é assim tão difícil, hein, Leandro? Vamos um pouquinho nessa linha também? Miriam, é a verdade do nosso ser. A gente ainda se esconde por detrás de quem nós estamos, que é aquela conversa no início, e não enfrentamos quem nós somos ou quem nós verdadeiramente, quem preside o nosso ser interior. É que nem você falou, eu também não me conheço por inteiro, eu me conheço partes. Por que eu não me conheço por inteiro? Porque eu não foco em me autoconhecer. Eu não gasto o meu tempo que eu tenho na vida, na existência, no presente momento, tentando trabalhar cada vez mais quem eu sou de verdade. Como eu lido, como eu trabalho com cada situação que me apresenta na vida. Às vezes eu tenho um relapso de emoção, acontece alguma coisa de repente, e quando eu presto atenção, eu não sei nem por que eu estou agindo daquele jeito. Eu já agi, já foi, já aconteceu, já fiz, e agora? E aí caramba, isso eu não conheci em mim, ou eu era uma coisa minha que eu achei que eu já tinha vencido, mas não venci, ainda está aqui trabalhando, ainda está escondido, ainda está bem quietinho em mim, esperando o momento para surgir, que é a emoção tomando conta de nós. E essa reforma íntima, que Joana de Ângeles faz com tanto carinho, com tanto trabalho com o Divaldo, é a reforma íntima que todos nós devemos fazer, que é a simples ideia de se transformar. Mais uma vez, transformar o quê? Quem eu sou. Então, o primeiro passo é conhecer quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou me transformar? É impossível. Então, se dentro de mim existe conflito e vai existir o tempo todo, o que vai acontecer com o que está por fora de mim, com a minha vida de fora? Conflito, briga, discussão, isso está dentro de mim. A gente pode prestar atenção às vezes que a gente gasta muito mais tempo, mas gasta mesmo, para falar de problemas do mundo do que para falar das coisas boas do mundo. Né? Se perguntarem pra gente assim, quais são os problemas do mundo hoje? Acho que a gente consegue começar a enumerar. Tá. E falar de vai surgir problema, e vai falar de não sei o quê, e vai botar um mundo cheio de problema. Mas quais são as maravilhas do mundo? A gente vai ficar parado, às vezes, pensando. A gente vai começar a falar sobre maravilha natural, né? Provavelmente a gente vai ir para a natureza, vai para alguma coisa. Mas os problemas não advêm da natureza, advêm do homem. A maioria desses problemas que nós vamos citar. Leandro, então, pegando esse teu gancho que eu achei fantástico, essas pessoas que estão no poder, né, e estão promovendo
conflitos de toda a ordem, né? Aqui não vamos falar de narrativa de um lado, de outro, porque existe a guerra das narrativas. Então, nosso objetivo não é esse, mas é como a gente se comporta, né? E as atitudes que a gente toma. Essas pessoas estão com conflitos também, elas estão longe, né? Se a gente aqui está tratando de entender quem somos, de olhar os nossos conflitos internos, a gente pode imaginar, né? Eu falando sobre isso com meu filho, por exemplo, né? Da guerra. E ele acha que a guerra vai sempre existir. E eu dizendo para ele, não, filho, eu tenho esperança que o mundo vai se transformar e que nós, futuramente, não sei daqui a quanto tempo, nós seremos uma humanidade que vai pensar mais no outro e que nós não vamos pegar em armas e matar as pessoas, que isso não vai estar na nossa natureza. Mas ele, por exemplo, ele não enxerga o mundo assim, ele acha que isso faz parte da natureza humana. Então, eu queria pegar esse teu gancho para falar sobre isso, né? A nossa natureza, ela não é só guerreira, conflituosa. A gente vai poder evoluir para alguma harmonia, para alguma fraternidade entre nós, onde não existam mais guerras? O que você acha? O próprio Kardec responde lá, né, na própria questão. A gente vai chegar nessa evolução conforme o nosso patamar interior vai evoluindo. Porque o que falta para muitos de nós, não é só para o seu filho, mas para todos nós, eu acho que até eu não posso dizer que eu sou aquela pessoa que acredita na bondade humana 100%, porque muitas vezes eu tenho atitudes contrárias a isso. Então, a verdade é que quando eu realmente compreender isso, as minhas atitudes mudarão. Quando só minha boca falar, mas os meus gestos demonstrarem outra coisa, essa não é a verdade. A verdade são meus gestos. Minha boca é o que eu quero ser, mas não é ainda o que eu sou. Então, todos nós ainda temos dificuldade de enxergar nas pessoas o lado verdadeiro delas. Quando a gente vê, por exemplo, a atitude da guerra, um líder mundial tendo a atitude que um líder tem, às vezes, de provocar uma guerra, a gente não consegue olhar o lado dele humano, tentar compreender que ali existe um ser que é irmão meu e que, por algum motivo, ele está tomando essa decisão. E, com certeza, esses motivos que o levaram a essa decisão são motivos responsáveis de todos nós, como humanidade. Com certeza, ele vivenciou, experimentou e foi provocado em vários pontos da sua vida onde ele não conseguiu concatenar as ideias ou não teve a alimentação correta da paz e do amor que talvez eu tenha. Quem disse que eu, no lugar dele, não faria bem pior? Quem disse que eu, no lugar dele, já não teria destruído muito mais, já não teria feito muito mais mal? Como é que eu posso levantar a mão e dizer isso? Eu não vivi a vida dele. Eu não sei o que está passando com ele. Então, é difícil para a gente olhar quando uma pessoa comete um mal com o mundo ou um mal conosco. É só a gente olhar para a nossa vida, tá? Quando alguém vai lá e comete algo que a gente coloca como muito errado para conosco ou para com alguém que a gente ama. Qual a classificação que a gente dá para essa pessoa? Não é de uma pessoa que talvez cometeu um erro, mas é uma pessoa boa, que cometeu um deslize. A gente coloca essa pessoa como sendo culpada, condenada. Ela deve pagar pelo que fez. Ela deve sofrer, ela deve morrer, ela deve ser extinta. Muitas vezes a gente pensa isso. Deus está vendo, Deus vai agir, Deus está observando. É como se Deus fosse punir aquela pessoa. Esse é um desejo que às vezes surge em nós. Deus vai punir a pessoa. E olha como isso é incoerente. Se Deus é o Deus do amor, Deus não pune. Deus não pratica o mal. A própria pessoa, por escolha dela, irá compreender que um dia cometeu um mal, que se equivocou, e irá passar pela recuperação do prejuízo que ela fez. Naturalmente ela vai acontecer isso com ela. Natural. Não é porque Deus quer fazer o mal dela. Pelo contrário. Porque Deus a ama muito, vai continuar dando oportunidade para que ela transforme esse equívoco e se modifique. Só que quando a gente aponta o dedo para alguém, na verdade o que eu estou fazendo? Colocando assim, ó, isso é uma pessoa ruim. Mas as coisas que eu faço, elas são toleráveis. A sociedade compreende a atitude que eu tenho. A atitude que eu tenho, quase todo mundo tem. Então é legal. Não tem tanto problema assim. Eu consigo dormir tranquilo porque eu tenho um cara muito ruim como apontador de esse é o real problema da humanidade. E isso é mentira. Quantas coisas eu não escolho no meu dia a dia que são erradas? Que eu sei que são erradas. A minha consciência, onde está gravada a lei de Deus? Na consciência, dentro de todos nós. Isso é na
integridade do ser humano. Está lá dentro guardado todas as leis. E a gente não pode dar desculpa que a gente não conhece as leis. Por quê? Porque elas estão dentro de nós. Só que elas vêm como intuição. Como, opa, você sabe que você está fazendo errado, né? Você sabe que essa atitude no trabalho, você pode estar aí ganhando mais, está tudo bem, mas não é o certo a fazer, né? Opa, você sabe que você podia estar ajudando teu amigo, ajudando teu familiar, mas você está escolhendo só um prazer seu, um momento somente seu, porque você acha que você precisa o tempo todo disso e está deixando de ajudar alguém. Você sabe que você poderia fazer melhor, não sabe? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nos momentos de nos apontar como a gente tem que lidar com as dores ou lidar com problemas, sempre fala que a gente tem que fazer o nosso melhor o tempo todo. Porque como é difícil fazer o meu melhor, como eu sei que é difícil fazer o meu melhor, dar o máximo o tempo todo, amar o máximo o tempo todo, é muito mais fácil eu pegar um grande vilão e colocar, esse é o problema da humanidade. Ele, se a gente extirpar ele ou estas pessoas, a humanidade vai se transformar melhor. Não são as minhas atitudes que prejudicam a humanidade. São as atitudes destas pessoas. Quando eu faço isso, o que eu estou normalmente dizendo? Eu não preciso me transformar. Quem precisa se transformar são eles. Eu posso continuar assim que tudo vai dar certo. E essa é a maior mentira que nós fazemos conosco. Porque a transformação tem que ser nossa. A guerra, ela é nossa. A gente está muito preocupado com a guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas e a minha guerra? A guerra comigo mesmo. Para mudar quem eu sou. Para modificar aquele detalhe que eu já sei que eu tenho que modificar. Para começar a ler mais sobre coisas que eu sei que eu preciso ler mais. Para começar a participar mais de momentos com a minha família, que eu sei que eu preciso participar mais. Para ser uma pessoa melhor no meu trabalho, para gerar mais ganhos, não só para mim, mas para todos aqueles que estão comigo. Aqueles momentos que eu preciso escutar mais e que eu estou cansado, não quero, que eu quero somente pensar em mim, por que eu não poderia escutar um pouquinho mais? Esses detalhes eu já sei que eu tenho que mudar. São as minhas guerras. São as minhas mudanças. Por que eu não faço? Porque tem a guerra da Ucrânia para me preocupar. Porque tem a guerra da Ucrânia que está acontecendo com o mundo e tudo vai subir e o mundo vai ficar um caos. Isso não importa. Essa questão da guerra da Ucrânia é uma questão social toda nossa. E ela é resolvida não eliminando os irmãos lá que estão escolhendo praticar a guerra, mas modificando quem nós somos nas pequenas coisas diárias. Se eu quero ajudar na guerra da Ucrânia, não é pegando uma arma e atirando em alguém. É pegando consciência de quem eu sou e mudando as minhas pequenas coisas durante o dia. Cada um sabe o que precisa mudar em si. Essa é a verdade. Que cada um sabe e presencia a própria vida. E muitas vezes a gente se esconde da vida colocando medo, colocando culpa nos outros, colocando sensações para evitar se auto-questionar. Quantos de nós, muitas vezes, quando estamos com uma dificuldade, fugimos para as sensações? Ou foge para uma comida, ou foge para o sexo, por exemplo, ou foge para uma droga, ou foge para o álcool, que é uma droga lícita. Para onde a gente vai quando a gente está com um problema interior? A gente não tem que ir mais. A gente não precisa daquilo para solucionar o problema interior. A gente precisa trabalhar quem somos, ter uma conversa amiga, procurar uma pessoa que nos escute, procurar um psicólogo, procurar um contato com a família. Isso muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer. São esses detalhes que vão ajudar a evitar ter guerras. Então, por que ainda existem guerras? Porque nós não nos conhecemos. Nós estamos evitando fazer transformações que nós precisamos fazer. E aí, quando lá fora começa a ficar muito tenebroso, eu sou obrigado a entrar dentro de mim para tentar achar soluções, porque lá fora está tudo muito escuro. Aí dentro de mim parece ter um pouquinho mais de luz. Aí eu venho para dentro. E aí eu sou obrigado a fazer a mudança. Exato. Eu sou obrigado a prestar atenção em mim. E aí a mudança vai ocorrendo. Deixa eu colocar a Thelma aí na conversa, Thelma. Estou escutando, né? É tão importante, tão bonito escutar o Leandro, com tantas coisas lindas que ele coloca para a gente. Mas, assim, voltando essa questão da guerra, né? Até eu vi uma frase que eu achei interessante, que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. É a primeira vítima. Depois vem as outras coisas. E a gente sabe que esses conflitos, ainda no nosso planeta de provas e expiações, é muito latente, né? Porque tem agora esse da Ucrânia,
tem 10 anos que a Síria está em guerra e também tem grandes conflitos também na África. Então, veja bem, as coisas não se pararam, apenas que esse processo que a gente ficou no Covid, mais focado nisso, mas as guerras, os conflitos continuaram. Então, isso é importante, que a gente está vivendo num planeta de provas e expiações. E essa questão da questão materialista, eu escutei a palestra do Alberto Almeida, né, do FEGO, que eu achei interessantíssima, que ele coloca que nós estamos coisificando as pessoas. Então, esse cuidado da gente fazer com que as pessoas sejam coisas, quanto custa, quanto que a pessoa vale. Então, isso tira essa questão de sermos fraternos uns com os outros. Isso tira essa questão de termos empatia com o próximo, porque a gente faz com que a pessoa seja uma coisa. Eu acho que isso também tem um lado positivo de progresso. Por quê? Porque, Leandro, a gente começa também, a gente fica nesse pêndulo, né? Ora e tudo, porque aí a gente vai se buscar para a gente. Será que eu estou vai se ligando a Deus, ou buscando mesmo, né? No começo, algumas coisas ficam mesmo, mas na hora que a pessoa mudar a chave, né? Ela, de fato, vai ser um ser melhor, né, Leandro? O que você acha? Thelma, minha querida, eu vi essa palestra também, é muito bacana, é show de bola. Ele é nota 1.000.000. Só tenho que agradecer a ele cada carinho que ele coloca com palavra, com gesto e com olhar, né? Bom, sobre esse detalhe, né, de coisificar as pessoas que ele bem fala, vem de uma atitude natural nossa, né, de troca. A gente troca. O tempo todo a gente está trocando. E amar, necessariamente, a gente ainda coloca as pessoas como troca porque a gente sempre quer que uma atitude nossa tenha algum ganho. Sempre. Sempre. Eu estou aqui, por exemplo, com vocês, conversando, gastando meu tempo. Eu espero que isso me dê algum retorno. Isso é subconsciente nosso, isso acontece, é natural. Ainda está vinculado na gente através de muito tempo de trabalho com sistemas de trocas e tudo mais. Nós vivemos dentro desse sistema. Você pensar, o nosso trabalho vive sobre um sistema de troca, a nossa família ainda se rege dentro de um sistema de trocas. Tudo nosso ainda está vinculado dentro de um sistema de trocas. Qual é o problema do sistema de trocas? É que ele não trabalha na mesma linha do sistema da felicidade. Porque a felicidade trabalha sobre um sistema chamado paz. Felicidade está vinculado com paz. A troca não está vinculado com paz. Por quê? Porque num sistema de troca sempre existem lados. Se eu estou trocando, tem o meu lado e tem o lado do outro. Sempre vão ter lados. Então, quem disse que, como eu entendo certo, o outro está entendendo certo? Quem disse que o amor que eu compreendo, o outro está compreendendo igual? Como é que eu sei isso? Isso deveria ser óbvio a resposta. É só conversar. Né? É só dialogar. Só que a gente dialoga sobre amor? A gente conversa sobre amor? Quando em família a gente chegou para os membros da nossa família, sentou numa mesa e perguntou: ô irmão, o que é amor para você? Ô mãe, o que é amor para a senhora? Ô pai, o que é amor para o senhor? Ô filho, o que é amor para você, meu filho querido? Ô filha, como que você ama? O que é ser feliz para vocês? Se eu chego no meu trabalho e vou lá estar com as pessoas que estão comigo, o que eu pergunto para elas o que é um trabalho bem realizado? O que é uma relação boa de trabalho? A gente não faz conversa sobre isso. A gente praticamente não tem isso na vida. Então, o sistema de troca se torna um sistema de troca onde as pessoas muitas vezes estão trocando coisas diferentes. Eu quero o amor do modelo A, e eu me relacionando com a pessoa, e a pessoa quer o amor do modelo C, que é o amor que ela entende e o amor que eu entendo. Qual é a consequência disso? Briga, discussão, problema. Por quê? Porque eu quero de um jeito e ela quer de outro. Quando isso vai se alinhar? Quando a gente dialogar de verdade. E aí, por que o sistema de troca está um pouco diferente do sistema de felicidade? Porque o diálogo de paz não procura quem está certo e quem está errado.
Mas o diálogo da troca sempre procura quem está certo, quem está errado. Quando eu vou dialogar no sistema de troca, eu sempre acredito que a minha posição é a certa. E que o outro deve e precisa compreender a minha posição. E tem que agir do meu formato. Se ele não assim fizer, ele não é digno do meu amor, do meu tempo, da minha paciência, do meu trabalho, de estar comigo. E por isso eu vou entrar em conflito, eu vou entrar em guerra com ele, para ou provar que eu estou certo e ele está errado, e aí eu estou brigando pela razão e não pelo amor. Já se foi o amor há muito tempo. Aqui eu estou só numa relação para provar que eu sou melhor e que o outro é pior. Então, cadê o amor? Já se foi há muito tempo. Ainda acontecem as trocas, mas elas estão acontecendo não mais por amor, mas por razão. Eu quero agora provar que eu sou certo e que ele é errado. Que ele é o vilão e que eu sou o mocinho. Isso acontece com a gente em todos os momentos. Em todas as situações. E aí eu acabo coisificando a pessoa. Ela não é mais uma pessoa. Ela é um objeto para mim. Para atingir o meu objetivo de satisfação, para atingir o meu objetivo de egocentrismo, para atingir o meu objetivo de egoísmo. Ela não é mais um ser. Ela se torna um objeto. Que eu uso e desuso quando eu preciso. Eu tiro a característica humana dela, de ser um ser totalmente diferente de quem eu sou, e de que eu preciso cada vez mais compreendê-la, partindo da mesma atitude que eu tenho de me compreender. Como é que eu vou usar um instrumento de compreensão com ela se eu não utilizo esse instrumento comigo? Impossível. Primeiro parte comigo. Então eu tenho que criar instrumentos de me autoconhecer. Como é que eu me conheço? Como é que eu compreendo as minhas atitudes? É esse mesmo instrumento de compreensão que eu coloco com o outro. Por isso que às vezes eu não trabalhar na minha autocompreensão, não trabalhar quem eu sou, eu não tentar entender o meu formato interior, é uma barreira enorme para que eu possa compreender o outro. Perfeccionismo, por exemplo, é uma enorme barreira. Muitas pessoas não conseguem falar em público pelo perfeccionismo. Isso é um exemplo básico. De tão querer acertar, de tão poder vincular que só o correto, só o que é perfeito funciona, a pessoa não quer aparecer porque ela não consegue falar, porque para ela tem que ser tudo perfeito. E ela já sabe que é muito difícil ela atingir essa perfeição. Leandro, você falou, vou passar a palavra para a Miriam rapidinho também, mas só pegando isso que você falou, a gente está vendo essa questão do diálogo, né? A gente está vendo no noticiário, tem mais uma rodada de negociação, falando da guerra, né? Tem mais uma rodada de negociação, mas eles não conseguem chegar a um acordo de paz, né? Cada semana tem uma rodada e a coisa continua. Então, na verdade, quantas vezes a gente não tem, como você mesmo falou, esse diálogo dentro da nossa casa? Né? E a gente tem um conflito, marido e mulher, filhos e pais, dentro do nosso ambiente de trabalho, em que a gente tem conflitos e que a gente não consegue, através do diálogo, dar uma solução pacífica que não seja uma troca, que não vai levar à paz, né? Então, isso ficou muito claro nessa tua fala, que aquilo que a gente vive no nosso dia a dia também é vivido entre grandes líderes que podem estar fazendo guerras, né? E mesmo guerras internas, no caso aqui, a gente está vendo uma guerra que está tendo um aspecto praticamente global, por conta das repercussões econômicas e tudo. Mas isso também existe dentro de cada estado, né? E que as coisas também não têm essa dimensão tão global, mas atingem aquelas sociedades, aquelas comunidades, né? Miriam, quer continuar? Não, eu queria fazer a pontuação em tantas coisas que foram ditas aqui importantes, né? Que me fizeram refletir também. Parto do princípio de que todos nós, encarnados, temos conflitos. Temos valores, temos ideias, né, que não são ideias desvinculadas do egoísmo, né?
Então, partindo desse princípio, o quanto é difícil chegarmos na outra ponta, né? Se o egoísmo está me impedindo de ir em direção ao outro, e esse egoísmo também me conflita, porque eu tenho na minha consciência o que eu devo fazer corretamente, mas eu justifico as minhas atitudes egóicas, né? Então, a guerra, né, que nós estamos falando, porque ainda existem as guerras, a guerra são disputas de poder, e quantas vezes a gente não quer ter poder, né? Então, vocês falaram de relação, diálogo na família, o quanto a imposição do poder nos nossos filhos é concreto, eu mando, é a minha vontade, eu sei. E a gente não está aberto para ouvir, sabe? E a gente não está aberto para ouvir porque eu não quero que o outro diga na minha cara o que eu já sei e que eu queria que ele não soubesse. Né? Eu quero manter a aparência, eu quero que o outro corresponda, como o Leandro bem disse aqui, corresponda ao ideal que eu construí, né? Que ele colabore com meus planos. Agora, o plano dele é secundário, né? Desde que primeiro ele colabore com o meu, se sobrar um tempo e minha vontade, eu colaboro, né? E isso leva a uma coisa interessante que se chama intolerância. Nós estamos nos tornando, se nós não tivermos atentos a isso, seres intolerantes. A gente vê no trânsito, a gente vê o noticiário da mídia que por nada agride-se ou tira-se a vida de outro ser humano, gente. O que é intolerância que não é nada mais do que eu não me aceitar como sou, eu não me aceitar a condição que eu vivo, eu não aceitar onde eu estou, onde eu nasci. Quando a gente na doutrina aprende que nós nascemos no lugar certo, com as pessoas certas, para vencer nossas tendências ainda errôneas, e a gente não quer aceitar. A gente quer que o mundo seja bonito, do jeito que a gente quer. Bonito, assim. Se eu sou violento, o mundo bonito é violência. Se eu busco a bondade, o mundo bonito é um mundo pacificador. Eu vivo no mundo que eu crio e que eu me sintonizo, né? E aí, vocês falaram de fraternidade também, e a gente fica pensando que Deus vai dar jeito, né? Só que quem criou tudo isso, como diz Leandro, foi Deus. Não, gente. É a nossa intolerância, é o nosso egoísmo, e a intolerância em todos os sentidos, porque eu me sinto muito importante, porque eu sou um ser que todos deveriam atender, porque, afinal de contas, os meus valores sobressaem sobre os outros. Eu tenho a verdade, né? Os meus valores são os valores que devem ser corretos, e ninguém questiona. Então, a gente fica o eco, né? O eco desses valores errôneos, o eco de comportamentos que os outros esperam, que me violentam enquanto ser humano, e eu continuo sendo eco, massa de manobra, porque não raciocino, né? E aí, como Deus não vai resolver, porque quem tem que resolver somos nós, Deus vai amparar, dar força, intuir através dos espíritos a nossa intuição, para que a gente perceba, né? Isso compete a nós. Mas a gente também aprende que Deus é bom, né? E aí a gente também se questiona, como a gente questiona demais, se a gente questiona o outro, mas não a mim, que dirá culpar e questionar Deus, né? Que eu nem vejo. É um ser assim, transcendental. É a culpa dele que permite que a guerra... Então ele não é nada bom. Deus não é bom, não. Ele permite a guerra, né? Mas vamos ver, o Leandro trouxe a lei da destruição, mas também nós vamos ver que, como tudo tem uma razão, a guerra também deve ter um objetivo, né? A gente não deve condenar aquele ser, né, que promove o escândalo, porque há uma razão. Mas a gente deve, sim, estar muito atento e não ser conivente com o ato, né? Que é diferente. Mas aí, Leandro, no final das contas, tem algum objetivo da guerra? Ela tem algum objetivo? Jesus já falava, né? É necessário que venha um escândalo, você mesmo citou, mas ai daquele por quem o escândalo vier. É necessário. É necessário, não seria sumo necessário, mas a gente escolheu esse caminho. É como se fosse isso. E o próprio Kardec pergunta, né? Faz essa pergunta para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, né? Mas não poderia Deus fazer de um outro formato? Não poderia Deus ajudar e evitar que os grandes problemas naturais ou as guerras não acontecessem?
Os espíritos respondem, ele o faz, ele está ajudando, ele está na vida de todos o tempo todo, ajudando em tudo, tentando em tudo fazer com que nós possamos fazer a mudança através do amor, através da autocompreensão, através do conhecimento de si mesmo, através da percepção de quem nós verdadeiramente somos. Mas, pela nossa infantilidade, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pelo nosso apego à matéria, nós criamos outros caminhos. E como a gente precisa mudar, quanto mais a gente ficar preso nesse caminho pior, como a gente precisa mudar, algumas coisas vão acontecendo para nos provocar e nos chacoalhar. Então ela tem um lado bom. Toda dificuldade, olha para a nossa vida, olha para a sua vida. Vamos tirar a guerra, grandes conflitos, olha para a sua vida. Você não gosta de lembrar disso, porque isso é muito importante. A gente é quem a gente está se transformando, principalmente pelas dificuldades que nós vivenciamos. Né? As dificuldades nos moldam, nos ajudam a tirar o melhor de nós. É como se você estivesse espremendo a laranja para tirar o suco dela, para tirar ali toda a essência. É a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente é espremido, a gente acha que não vai dar conta, isso vai tirando, fazendo com que nós possamos entrar dentro de nós e buscar o nosso melhor, buscar a força que existe dentro de nós e que estava escondido. Por N motivos isso acontece. Então, os problemas nos transformaram, nos ajudam a fazer a mudança mais rápido. Vários problemas na minha vida, problemas que eu tive, que me trouxeram várias dores de me levar à ansiedade, ataque de pânico, hoje eu agradeço imensamente, porque me fizeram transformar de um momento em que eu estava para um outro momento totalmente diferente. Então, as dificuldades que eu vivi, necessariamente precisaria ser daquele jeito? Não. Eu poderia ter feito de um outro formato, porque muitas das dificuldades que eu presenciei tiveram a minha participação em grande parte. Isso é uma verdade absoluta, não adianta eu me esconder disso. Não, o que eu passei é por culpa do outro. Não funciona assim. Isso não é verdade. Eu tenho participação em muitas das coisas que eu vivi e uma participação em larga escala. Eu poderia ter escolhido um outro caminho lá atrás diferente. Só que eu fui escolhendo para a direita, para a direita, para a direita, para a direita. A direita vai dar naquele beco ali apertado, onde eu vou ter vários problemas, onde vou ter gente brigando comigo, só porque eu quero atingir uma portinha lá daquele beco. Eu poderia ter ido para a esquerda, que era uma estrada muito mais saudável, que era uma estrada muito mais compreensiva, que era uma estrada mais longa, que era uma estrada um pouco mais difícil, mas eu poderia ter ido, onde eu ia abrir mão de certas coisas, onde não ia ter aquela vida material que eu queria, daquele formato todo, mas não, eu escolhi para a direita. E toda escolha tem uma consequência. Só que foi uma atrás da outra, até que os problemas surgem na nossa vida. E aí a gente tem que ir enfrentando esses problemas. Problemas não são coisas ruins, são coisas que nos exigem transformar. E a gente faz a transformação. Então as grandes dificuldades têm esse mesmo formato. Tirando de pequena escala para uma larga escala, a guerra, que é uma escolha de todos, não é de um ser só, é de todos, ela ocorre por uma necessidade de mudança nossa, de algo adiado há muito tempo, como bem a Thelma colocou. As guerras não estão acontecendo agora, não começou um mês atrás, 3 semanas atrás. Elas estão ocorrendo na África, nos países árabes, há muito tempo. E por que ninguém faz nada? Porque não chegou na nossa casa. Não é algo que está atingindo o nosso jardim. Não é algo que está aumentando a nossa gasolina, que está atrapalhando e vai dar inflação nos preços, que vai prejudicar a nossa convivência diária. Não é algo que está no noticiário o tempo todo. Mas agora está, né? Agora está. Agora está lá no noticiário o tempo todo. Agora a gasolina está subindo. Agora os preços das coisas vão mudar. Então virou um problema de todos nós. Olha que interessante. Algo que já acontecia e continua acontecendo. Pessoas morrendo, famílias perdendo, destruição, guerra, fome. Ninguém fazia nada. Porque não chegava até mim, né? Porque estava confortável, estava longe. Isso não tem nada a ver comigo. Isso é um problema daquele governo. Isso é um problema daquele país. E a gente esquece que os próprios espíritos já nos avisaram que no mundo evoluído, no mundo de luz, né, não existe em um momento nesse mundo onde os habitantes possam estar vivendo uma vida tranquila, sabendo que um ser desse planeta está passando dificuldade. Se tiver um ser desse planeta passando dificuldade, todos se reúnem para ajudar aquele ser. Olha como nós estamos longe ainda. A gente às vezes não se reúne para ajudar a pessoa da nossa família. Como é que a gente vai ajudar uma pessoa do outro planeta, do outro país? Não vai. A gente tem muito a mudar ainda.
Leandro, você trouxe aqui uma visão, Leandro, Miriam e Thelma, né? Vocês trouxeram todos aqui uma visão bem progressista, né, dessa questão da guerra, como é a visão da doutrina espírita, para que a gente não fique só apontando o dedo para quem está lá apertando os mísseis, né, para quem está lá comandando o exército, mas para que todos nós trabalhemos dentro de nossos lares para que o conflito, a negatividade, todas essas questões que envolvem as pessoas que vão comandar grandes países, grandes nações ou grandes comunidades, tenham dentro de si essa questão resolvida, né, da pacificação. E é dentro do nosso lar que nós vamos atingir esses objetivos com as gerações futuras, né, Leandro? Trabalhando dentro de casa para que essa pacificação se torne perene e ela se transforme e se coloque em todas as nossas relações, né? Temos um longo caminho aí pela frente, mas que a gente não deixe de começar a trabalhar isso em nós, né? E que esses conflitos sejam essa porta de entrada para esse conhecimento que a gente precisa exercitar em nós. Leandro, nosso programa já acabou aqui o horário, infelizmente. Então, queria agradecer, Miriam, Thelma. Leandro, você é uma luz que chega sempre aqui com palavras tão carinhosas e sempre com um jeitinho assim que toca os corações. Queremos te agradecer e pedir também que quem gostou, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tomem contato com esse nosso bate-papo. Se você gostou, dê seu like e inscreva-se no canal da Comunhão Espírita de Brasília. Te esperamos semana que vem. Muito obrigada e até a próxima.